Olá, tudo bem? Aguente firme e tenha paz. Gostaria de compartilhar um texto com você para que Deus continue confortando o teu coração e te dando a certeza que você pertence a Ele e que pertencendo a Ele você está seguro. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O texto é muito conhecido. Está próximo o momento da missão de Jesus Cristo ser cumprida nessa terra, o ápice do seu ministério, quando ele se entrega de maneira irrefreavelmente amorosa naquela cruz do Calvário. Uma morte terrível, mas um ato poderoso de amor que nos salvou, que nos purificou e que preparou o caminho para Deus. Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele nos religou ao Pai. Ele liberou acesso para que pudéssemos entrar ao Santo dos Santos, para que tivéssemos um acesso direto ao Pai através dele. E o texto é muito interessante porque os discípulos vão sentindo que há um momento chegando, que alguma coisa está prestes a acontecer. Afinal de contas, o ápice do ministério de Jesus Cristo é o ápice do plano de salvação. É um evento no cosmos, né? O sacrifício de Jesus Cristo concretizando o plano da salvação. E isso começa a afligir os discípulos. Eles sentem que há algo no ar, que há algo diferente. E muitos estão, parece, aqui conturbados, estão sufocados pelo que vai acontecer, né? O extremo disso é quando eles estão no Getsêmani e eles não conseguem nem ficar acordados, tamanha é a pressão sobre eles. Mas Jesus tem uma palavra de paz a eles naquele momento, uma palavra de conforto, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu quero dizer para você nesse instante que você não esteja conturbado, que você não esteja preocupado com um monte de coisas, que você não esteja abalado por causa das aflições do tempo presente, mas que você, nesse instante, seja confortado pela paz do Senhor Jesus Cristo. E essa paz que excede todo entendimento possa inundar o seu coração, preencher o teu ser, te dando a certeza que você pertence a Ele e que nas mãos do Senhor Jesus Cristo é o lugar mais seguro que você pode estar. E o Senhor Jesus diz a ele: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele foi preparar lugar. Jesus foi preparar quando ele foi se entregar, foi fazer aquela via crucis, se entregando lá no Monte Caveira, sendo crucificado por nós. Ali ele preparou o nosso lugar. E o texto diz que Jesus afirma que há muitas moradas, muitas habitações, para que ficássemos tranquilos. Nós sabemos que o problema da habitação é um problema grave na nossa cidade e em nosso país. Apesar de todos nós termos direito à propriedade, de termos direito a uma habitação digna, nem todos têm. Muitos se encontram em situação de rua, muitos estão com fome, muitos estão sem posses. Mas o Senhor Jesus nos conforta que, apesar de não termos uma habitação nessa terra, Ele foi preparar morada eterna para nós. E isso é importante porque nós não somos daqui. A nossa morada não é aqui. A nossa habitação não é aqui. O Brasil não é a nossa pátria. O nosso lar não é o nosso bairro, o nosso terreno. O nosso lar é celestial. E os cristãos primitivos eram tão extremados nisso que muitos não queriam nem trabalhar mais. Estavam deixando tudo e falando: afinal de contas, Jesus vai voltar logo. Ele morreu, alguns viram ele ressuscitar, então ele disse que voltará. Então, para que trabalhar?
Para que se apegar com as coisas da vida? Para que perder tempo com essas coisas? De modo que o apóstolo Paulo tem até que aconselhar, olha, quem não trabalha também não coma. Mas parece que nos nossos dias estamos no outro extremo. Muitas vezes agimos e andamos nessa terra, em nossos afazeres, em nossas atividades, no nosso ativismo, como se Cristo nunca fosse voltar. Talvez isso não seja expresso por palavras, mas muitas vezes isso é expresso por atitudes. Como se tem anunciado um evangelho terreno, um evangelho ansioso, um evangelho que se preocupa com coisas dessa vida. Muitos têm anunciado um evangelho somente que promete coisas nessa terra, que prometem carros, que prometem propriedades, que prometem vida empresarial lucrativa, próspera. Mas se esquecem que o reino de Deus não é desse mundo. E se esquecem que a nossa morada, a nossa habitação não é aqui. Estamos aqui de passagem. Em breve encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa habitação verdadeira. Abraão não deixou tudo em Ur dos Caldeus para ir somente para uma terra física. Ele estava procurando uma terra celestial. Moisés não entrou na terra prometida, a terra terrena onde se encontra hoje Jerusalém, mas ele vai entrar e entrou na terra celestial. Eu quero dizer para você que a sua morada não é aqui. Então não se preocupe muito com as coisas dessa terra. Não foque exacerbadamente nas coisas desse mundo. Muitas vezes nós nos dedicamos tanto às coisas dessa terra que nos esquecemos que Jesus Cristo vai voltar. Quanto mais nos dedicamos e nos prendemos às coisas desse mundo, menos ansiamos a volta de Jesus Cristo. Igrejas pararam de pregar sobre o retorno do Rei, porque a sua teologia, a sua doutrina está voltada às coisas dessa terra e estão deixando de pregar a eternidade, de pregar o retorno de Jesus Cristo. Por que pregariam isso se a todo instante anunciam coisas e prometem coisas nessa terra? Mas o texto diz que Jesus preparou um lugar para nós e são muitas habitações. E por mais que você tenha uma casa caidinha, por mais que esteja difícil a sua morada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, creia que você vai ter mansão celestial, que é algo preparado para a sua vida. Por isso não tema. Continue crendo em Jesus Cristo, porque Ele prometeu que ia preparar, e Ele preparou, e em breve Ele vai voltar com a chave da sua casa na mão, para você viver com Ele para todo sempre. Então não desanime, pois a sua morada é celestial. Conta-se uma história que um jovem mochileiro estava procurando sabedoria e como viver uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida sábia, de modo a conquistar muitas vitórias e ser um vencedor. E ele saiu a andar pelos montes do Himalaia procurando sabedoria, e moradores de um vilarejo disseram o seguinte, que no alto de uma montanha havia um sábio, e esse sábio era muito famoso, e ele sabia dar vários conselhos sobre a vida e como você viver da melhor forma possível. E ele, poxa, eu vou sim encontrar esse sábio. E ele subiu aquela montanha simplesmente com a sua mochila nas costas, um aventureiro, e chegou na casa daquele sábio. Bateu a porta e o sábio, um ancião, o recebeu. E ao entrar na casa daquele ancião, daquele sábio, ele começou a reparar tudo ao redor. E ele percebeu que aquele sábio não tinha uma TV, não tinha um aquecedor, não tinha um sofá confortável, ele não tinha uma geladeira, não tinha um aparelho de som. E ele percebeu que foi enganado. E ele pensou, como esse homem é sábio, se ele não é um vencedor, se ele não conquistou grande coisa, está vivendo nessa situação simples e até paupérrima, sem muitas coisas, não vive de maneira confortável, aparentemente infeliz. E aquele homem sábio percebeu que ele olhava tudo, reparando tudo em sua casa.
E ele disse para aquele jovem: jovem, fale o que você precisa. E ele disse: poxa, eu vim aqui encontrar sabedoria, mas eu olho para você agora, olho para tudo que ao redor e estou desapontado. Poxa, você não tem uma geladeira, nem um fogão a gás, nem um aparelho de TV, nem um conforto. Eu vim aqui procurar sabedoria em você, mas creio que não posso achá-la. Mas aquele ancião, aquele sábio, olhou para ele e disse: eu também não vejo nada com você. Onde está a sua geladeira? Onde está o seu fogão? Onde está a sua TV? Onde está o seu sofá? E o jovem pensou: realmente esse sábio é um tolo, é um louco. Andei esse caminho todo à toa. Mas ele disse para aquele ancião: poxa, mas eu rodei isso tudo e não tem como levar essas coisas. Na minha casa, lá onde eu moro, tem tudo isso. Eu tenho um excelente sofá, eu tenho uma excelente TV, uma TV enorme, mais de 50 polegadas, eu tenho vários confortos. Mas lá na minha casa, não aqui, porque eu estou de passagem. Eu sou um mochileiro, eu estou vivendo uma aventura, eu estou atravessando, eu não tenho morada fixa nesse instante. A minha morada está lá no meu país, de onde eu vim. E aquele ancião virou para aquele jovem e disse: eu também estou aqui de passagem. Essa breve história, esse mito, essa ilustração, é para que você reflita sobre a sua vida cristã. Muitas vezes focamos tanto em coisas dessa terra, em trabalho, em ter as coisas, sustento, aflições desse mundo, debates políticos. Irmãos, como tem servos de Deus perdendo amizade, debatendo, até quase brigando, saindo no pau com as pessoas por causa de política, por causa de coisas dessa terra. Você não é morador daqui. A sua pátria não é o Brasil. A sua pátria é celestial, meu querido, minha querida. Você está aqui de passagem para anunciar o amor de Cristo, para testemunhar que Ele vive. Por isso, se dedique ao reino de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A sua morada não é daqui, não é aqui. E muitos estão afligidos agora no que tange ao coronavírus, ao Covid-19. E estão pensando: o que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? Eu saí do meu emprego, eu não sei se eu vou ter emprego depois disso. Os recursos estão acabando, a despensa está esvaziando. E agora? Querido, isso é uma preocupação legítima. Você tem razão em se preocupar com isso. Mas que você saiba que o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Que a cada dia, diante dessas aflições, você possa ansiar pelo retorno do Rei, para que o reino de Deus venha sobre nós e traga a sua justiça, o seu amor, o seu regozijo. Que a cada dia mais você possa desejar ardentemente o retorno de Jesus Cristo, pois a nossa morada não é aqui. Que Deus te abençoe e continue multiplicando a sua alegria em viver para Deus.